Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Talvez questionem até mesmo como um homem de fé, um servo de Jeová, por mais de 40 anos, pode ter vivido ao lado de um monstro sem perceber. Mas a verdade é que o mal às vezes se esconde atrás da máscara mais perfeita, da pessoa mais respeitada, daquela que todos admiram e confiam. Olá, meus queridos. Me chamo Anselmo, mas podem me chamar de Irmão Anselmo, como sempre fui conhecido. Tenho 72 anos e nasci aqui no interior de Minas Gerais, em 1952. Hoje quero compartilhar com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que guardei no fundo do meu coração por anos, mas que precisa ser contada. Uma história sobre como a pessoa que mais amei na vida se revelou o demônio que eu nunca imaginei que existisse. Antes de começar minha história, queria agradecer porque vocês têm me acompanhado nessa jornada de fé. Para todos vocês que me escutam de tantos cantos diferentes do Brasil, deixem nos comentários de onde estão assistindo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que posso compartilhar não só as dores, mas também a esperança que encontrei do outro lado da escuridão. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito este servo de Deus a continuar testemunhando sobre o amor verdadeiro do Pai. Preciso voltar no tempo, meus queridos, para o ano de 1985. Naquela época eu tinha 33 anos e acabara de ser nomeado ancião no salão do reino da nossa pequena cidade. Era uma honra imensa, uma responsabilidade que eu levava com todo o peso que merecia. Ser ancião significa ser exemplo, significa guiar as ovelhas do rebanho, significa ser a mão estendida de Jeová para cuidar dos seus servos. Eu acordava todos os dias pensando nisso, orando para ser digno dessa confiança. Minha esposa naquela época se chamava Palmira. Era uma mulher de 41 anos, 8 anos mais velha que eu, mas com uma beleza serena que chamava a atenção onde quer que fosse. Cabelos castanhos sempre bem arrumados, olhos verdes que pareciam brilhar quando falava das Escrituras, um sorriso que tranquilizava qualquer pessoa aflita. Palmira era respeitada por toda a congregação. As irmãs mais novas a procuravam para conselhos, as mães confiavam suas filhas aos cuidados dela durante os estudos bíblicos, e eu me sentia o homem mais abençoado do mundo por ter ao meu lado uma companheira tão devotada a Jeová. Nós tínhamos nos casado em 1978, depois de um namoro de 2 anos que seguiu todos os preceitos bíblicos. Ela já era das testemunhas de Jeová desde jovem, criada numa família temente a Deus, e eu me converti aos 25 anos, depois de estudar profundamente as Escrituras com um ancião da congregação vizinha. Quando nos conhecemos numa assembleia distrital, soube imediatamente que Jeová havia preparado aquela mulher para ser minha companheira na jornada espiritual. Nosso casamento era visto como exemplo por toda a congregação. Não tivemos filhos. Isso sempre foi uma dor no meu coração. Mas Palmira dizia que Jeová havia nos abençoado de outra forma, nos dando a oportunidade de cuidar espiritualmente de tantas outras crianças e jovens da congregação. E realmente parecia ser assim. Nossa casa era sempre aberta para as famílias da congregação, especialmente para os estudos bíblicos com os jovens. O salão do reino ficava numa rua tranquila da cidade, uma construção simples mas bem cuidada, pintada de branco com detalhes azuis, cercada por um jardim que Palmira fazia questão de manter sempre florido. Ela dizia que a casa de Jeová merecia ser bela, e todas as terças e quintas-feiras chegava cedo para regar as plantas e arrumar as flores nos vasos que enfeitavam a entrada. Era uma visão linda ver aquela mulher tão dedicada cuidando com tanto carinho do lugar sagrado. Como ancião, eu tinha várias responsabilidades. Presidia as reuniões de meio de semana, conduzia estudos bíblicos, participava das decisões importantes da congregação e, principalmente, cuidava do bem-estar espiritual de cerca de 120 publicadores que frequentavam nosso salão. Era um trabalho que exigia dedicação total, noites estudando as Escrituras, preparando discursos, orando pela sabedoria necessária para aconselhar os irmãos que me procuravam com suas dificuldades.
Palmira era minha grande parceira nessa missão. Ela coordenava os estudos bíblicos femininos, organizava os eventos sociais da congregação e tinha um talento especial para lidar com as crianças e adolescentes. Era impressionante como as meninas da congregação se aproximavam dela com facilidade. Filhas de irmãos que antes eram tímidas e retraídas, sob os cuidados de Palmira floresciam em publicadoras dedicadas e entusiasmadas. A casa onde morávamos ficava a apenas 3 quadras do Salão do Reino. Era uma casa de esquina, com uma sala ampla onde realizávamos os estudos bíblicos particulares. Um quarto que Palmira havia transformado num pequeno escritório onde guardava todo o material de estudo, e nos fundos um quintal com algumas árvores frutíferas onde às vezes organizávamos pequenos encontros informais com as famílias da congregação. Lembro-me do cheiro de café sempre fresquinho que pairava pela casa nas manhãs de sábado, quando Palmira preparava tudo para receber as famílias que vinham para o estudo em casa. O som do inário tocando baixinho no rádio pequeno da cozinha, o barulho das páginas da Bíblia sendo folheadas, as vozes das crianças recitando versículos decorados. Nossa casa era verdadeiramente um lar cristão, um lugar onde se respirava paz e devoção. Nas reuniões, eu observava Palmira com orgulho. Ela sempre se sentava na terceira fileira, do lado direito, sempre com uma Bíblia bem cuidada nas mãos e um caderninho onde anotava os pontos principais dos discursos. Durante as participações, sua voz era clara e firme, demonstrando conhecimento profundo das Escrituras. As outras irmãs a admiravam, e eu sabia que muitas delas desejavam ter a mesma dedicação e conhecimento bíblico que minha esposa demonstrava. Era comum, depois das reuniões, os irmãos se aproximarem de nós para conversas informais. Palmira sempre tinha uma palavra de incentivo, um versículo apropriado para cada situação, um sorriso acolhedor para quem estava passando por dificuldades. As mães especialmente confiavam nela para orientar suas filhas nos desafios da adolescência cristã. Irmã Palmira tem um dom especial com as meninas, diziam. Elas se abrem com ela de uma forma que não conseguem nem comigo, comentava a irmã Conceição, mãe de 3 adolescentes. Os anos foram passando e nossa posição na congregação só se fortalecia. Em 1990 fui nomeado ancião presidindo, uma responsabilidade ainda maior, e Palmira assumiu a coordenação de todo o trabalho feminino da congregação. Éramos vistos como um casal exemplar, uma referência de como um casamento cristão deveria funcionar. Outras congregações até nos convidavam para compartilhar experiências sobre vida conjugal baseada nos princípios bíblicos. Palmira desenvolveu um método particular de estudo com as jovens da congregação. Ela dizia que as meninas precisavam de uma atenção especial, que a transição da infância para a vida adulta dentro dos preceitos cristãos exigia cuidado e dedicação individual. Por isso, além dos estudos em grupo, ela mantinha encontros particulares com cada uma das adolescentes, geralmente em nossa casa, sempre com minha aprovação e conhecimento. As meninas de hoje enfrentam tentações que não existiam na nossa época, ela costumava me dizer. Precisam de uma orientação mais próxima, mais íntima, para entenderem verdadeiramente o que significa ser uma mulher temente a Jeová. Eu concordava plenamente. Via como as jovens que passavam pelos cuidados especiais de Palmira se tornavam publicadoras exemplares, dedicadas e maduras espiritualmente. Nossa casa se tornou uma referência na congregação para o trabalho com os jovens. As tardes de sábado eram sempre movimentadas, com grupos de meninas entre 12 e 17 anos chegando para os estudos especiais que Palmira conduzia. Ela havia montado uma pequena biblioteca de livros e revistas sobre educação cristã feminina e dedicava horas preparando material específico para cada faixa etária. Eu me sentia abençoado por Jeová ao ver o fruto do trabalho de minha esposa. Meninas que chegavam tímidas e inseguras saíam de nossos encontros transformadas, confiantes, cheias de zelo pelo serviço sagrado. Os pais dessas jovens me procuravam constantemente para agradecer pela dedicação que Palmira demonstrava com suas filhas. Não sei o que ela fala com a minha Edith, dizia o irmão Joaquim, mas a menina voltou uma pessoa completamente diferente, mais madura,
mais dedicada. Durante a semana, além dos compromissos no Salão do Reino, Palmira mantinha uma agenda intensa de visitas e estudos particulares. Ela havia criado o que chamava de Círculo de Confiança, um grupo restrito de jovens que demonstravam potencial especial para o serviço sagrado e que recebiam uma atenção ainda mais personalizada. Eram encontros que aconteciam geralmente nas tardes de terça-feira e quinta-feira, sempre em nossa casa, sempre com muito estudo e oração. Eu aprovava totalmente essa dedicação extra. Como ancião, sabia da importância de identificar e nutrir os talentos espirituais desde cedo. Palmira tinha um olhar especial para isso, uma capacidade de enxergar nas jovens qualidades que às vezes nem os próprios pais percebiam. Essa menina tem potencial para ser pioneira regular, ela me dizia sobre uma ou outra. Só precisa de orientação adequada, de alguém que acredite nela. As reuniões do Círculo de Confiança aconteciam numa sala que ficava nos fundos da casa, que Palmira havia decorado especialmente para esse fim. Era um ambiente acolhedor, com almofadas coloridas no chão, várias plantas, estantes cheias de livros sobre espiritualidade cristã, e nas paredes, quadros com versículos inspiradores. As meninas precisam se sentir especiais, ela explicava. Precisam entender que foram escolhidas por Jeová para algo grande. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem como eu vivia numa espécie de cegueira espiritual? Às vezes os sinais estão todos lá, mas nossa confiança na pessoa, nossa admiração, nossa fé no que vemos como bondade, nos impede de enxergar a realidade que está bem diante dos nossos olhos. Se esse relato está tocando vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias dolorosas. Durante todos esses anos, de 1985 até 1998, eu vi Palmira trabalhar incansavelmente com essas jovens. Ela chegava em casa muitas vezes exausta, mas sempre com histórias inspiradoras sobre o progresso espiritual de suas meninas especiais, como ela carinhosamente as chamava. Falava sobre conversas profundas que havia tido, sobre revelações pessoais que as jovens compartilhavam apenas com ela, sobre transformações íntimas que só uma orientadora experiente conseguiria promover. Eu me orgulhava da confiança que os pais depositavam em minha esposa. Era comum recebermos telefonemas de irmãos de congregações vizinhas pedindo para que Palmira conversasse com suas filhas que estavam passando por momentos difíceis. A irmã Palmira tem um dom especial, diziam. As meninas confiam nela de uma forma única. E realmente parecia ser verdade. Eu via como as jovens procuravam minha esposa depois das reuniões, como se penduravam em cada palavra que ela dizia, como demonstravam uma devoção quase filial por ela. O trabalho de Palmira começou a ganhar reconhecimento além da nossa congregação. Em 1996, ela foi convidada para apresentar uma palestra numa assembleia distrital sobre a importância da orientação feminina na formação das jovens cristãs. Foi um momento de muito orgulho para mim ver minha esposa no palco, diante de milhares de irmãos, compartilhando sua experiência e sabedoria. Naquela palestra, Palmira falou sobre a necessidade de criar vínculos de confiança com as jovens, sobre a importância de entender suas necessidades específicas, sobre como uma orientadora experiente pode ajudar na transição da adolescência para a vida adulta cristã. Suas palavras foram recebidas com muito entusiasmo e depois da assembleia, várias congregações a procuraram para organizar seminários similares. A casa onde morávamos precisou ser adaptada para acomodar o crescimento do trabalho de Palmira. Transformamos o que antes era uma pequena despensa numa segunda sala de estudos, arrumamos um banheiro adicional para as visitantes e Palmira fez questão de instalar um sistema de som para que pudesse tocar música ambiente durante os encontros. Música relaxa e ajuda as meninas a se abrirem, ela explicava. Criar o ambiente certo é fundamental para um bom trabalho espiritual. Durante a semana, nossa casa vivia movimentada. Além dos encontros regulares, Palmira atendia individualmente jovens que precisavam de orientação específica. Era comum eu chegar em casa depois do trabalho secular
e encontrar uma ou outra menina conversando reservadamente com minha esposa na sala dos fundos. Palmira sempre fazia questão de me apresentar a cada uma, falando sobre seus progressos espirituais e suas qualidades especiais. Esta é a Dalva, ela dizia apresentando uma menina de uns 15 anos, filha do irmão Sebastião. Está se desenvolvendo maravilhosamente nos estudos. Tem uma compreensão das escrituras impressionante para a idade. Ou então, conhece a Iracema, filha da irmã Raimunda? Está passando por um momento delicado na família, mas está reagindo com muita maturidade cristã. Uma menina excepcional. Eu ficava impressionado com o conhecimento que Palmira demonstrava sobre a vida íntima de cada uma dessas jovens. Ela sabia dos problemas familiares, das dificuldades escolares, dos conflitos internos, dos sonhos e aspirações de cada menina que frequentava a nossa casa. Para orientar adequadamente, é preciso conhecer profundamente, ela me explicava. Cada alma é única. Cada jovem tem suas particularidades que precisam ser compreendidas e respeitadas. As transformações que eu observava nessas meninas eram realmente impressionantes. Jovens que chegavam rebeldes e questionadoras saíam dos encontros com Palmira completamente mudadas, submissas, dedicadas, com uma maturidade que às vezes contrastava até com sua idade cronológica. Os pais ficavam maravilhados com essas mudanças e constantemente me procuravam para expressar sua gratidão pelo trabalho de minha esposa. Em 1998, Palmira criou o que chamou de Programa de Mentoria Espiritual Intensiva. Era um programa destinado a jovens entre 14 e 18 anos que demonstrassem potencial especial para o serviço de tempo integral. O programa incluía estudos bíblicos aprofundados, exercícios de meditação e oração, e o que ela chamava de sessões de purificação espiritual, encontros individuais onde as jovens podiam expor suas lutas íntimas e receber orientação personalizada. O programa funcionava aos sábados, das 2 às 6 da tarde, sempre em nossa casa. Palmira selecionava cuidadosamente as participantes, geralmente não mais que 6 ou 7 por vez, todas meninas que já frequentavam seus estudos regulares há pelo menos um ano. Era um programa considerado privilegiado na congregação e muitas famílias manifestavam interesse em ter suas filhas incluídas. Eu acompanhava esse trabalho com admiração crescente. Via como Palmira se dedicava inteiramente a cada jovem, como estudava casos particulares, como orava pedindo sabedoria divina para orientar adequadamente cada alma sob seus cuidados. Ela chegava a perder noites de sono preparando material específico para determinadas situações, pesquisando nas escrituras respostas para questões complexas que as meninas lhe apresentavam. As sessões de purificação espiritual aconteciam na sala dos fundos, sempre individualmente, e podiam durar até 2 horas cada uma. Palmira explicava que eram momentos sagrados, onde as jovens podiam se abrir completamente sobre suas lutas espirituais, suas tentações, seus medos e ansiedades. É um trabalho delicado, ela me dizia. Requer tempo, paciência e muito amor cristão. Durante esses encontros individuais, eu geralmente ficava na parte da frente da casa, estudando para meus próprios compromissos como ancião ou atendendo visitantes que eventualmente apareciam. Palmira fazia questão de que não fossem interrompidas durante as sessões, dizendo que a privacidade era fundamental para que as jovens se sentissem à vontade para se abrir sobre questões íntimas. Lembro-me de várias ocasiões em que, passando pelo corredor que ligava as 2 partes da casa, eu ouvia fragmentos das conversas que aconteciam na sala dos fundos. Sempre em tons baixos, murmúrios que não me permitiam entender exatamente o que estava sendo discutido, mas que transmitiam uma atmosfera de seriedade e intimidade espiritual que eu respeitava profundamente. As meninas que participavam das sessões individuais saíam sempre visivelmente emocionadas. Muitas vezes eu as via com os olhos vermelhos, como se tivessem chorado, mas com uma expressão de alívio no rosto que indicava que haviam encontrado a paz que buscavam. Palmira explicava que eram lágrimas de purificação, reações naturais de jovens que finalmente conseguiam se libertar de fardos espirituais que carregavam. Irmão Anselmo,
me disse certa vez a irmã Conceição, mãe da Dalva. Não sei o que sua esposa faz com essas meninas, mas minha filha voltou uma pessoa completamente nova depois que começou a frequentar os encontros especiais. Mais madura, mais responsável, mais dedicada a Jeová. É como se tivesse crescido 10 anos de uma vez só. Comentários como esse eram frequentes. Os pais observavam mudanças profundas no comportamento de suas filhas depois que começavam a participar do programa especial de Palmira. Meninas que antes eram questionadoras e às vezes rebeldes se tornavam submissas e obedientes. Jovens que demonstravam pouco interesse pelas atividades espirituais se transformavam em publicadoras zelosas e dedicadas. Eu interpretava essas transformações como evidência clara da bênção de Jeová sobre o trabalho de minha esposa. Via nelas a confirmação de que estávamos seguindo o caminho certo, de que Palmira realmente possuía um dom especial para o trabalho com jovens cristãs. Era motivo de orgulho e gratidão constante em minhas orações. Antes de continuar essa história difícil, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse relato. Me dá força saber que minha experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais que eu não consegui ver. Aproveitem e se inscrevam nesse canal que compartilha histórias reais de fé, superação e transformação. O ano de 2000 chegou trazendo novos desafios e responsabilidades para nossa congregação. Eu havia sido nomeado para integrar um comitê regional que supervisionava o trabalho espiritual em 12 congregações da nossa região, uma responsabilidade que me exigia viajar frequentemente para outras cidades. Palmira me apoiava totalmente nessa nova função, assumindo ainda mais responsabilidades locais para que eu pudesse me dedicar ao trabalho regional. Com minhas viagens mais frequentes, Palmira passou a coordenar praticamente todo o trabalho com jovens da congregação. Ela criou novos programas, expandiu os encontros especiais e até começou a receber jovens de congregações vizinhas que eram encaminhadas por anciãos que conheciam seu trabalho. Nossa casa se tornou uma referência regional para a orientação espiritual de adolescentes cristãs. Durante minhas ausências, que às vezes se estendiam por 3 ou 4 dias, Palmira mantinha uma agenda intensa de atividades. Ela coordenava estudos grupais durante a semana, conduzia as sessões individuais aos sábados e ainda encontrava tempo para visitas domiciliares a famílias que precisavam de apoio especial. Era uma dedicação que me enchia de admiração e orgulho. Quando eu retornava das viagens, Palmira sempre tinha relatórios detalhados sobre o progresso de cada jovem que estava sob seus cuidados. Ela mantinha um caderno onde anotava observações sobre cada menina, registrava conversas importantes, planejava abordagens específicas para casos mais complexos. Era um trabalho metodical que demonstrava sua seriedade e compromisso com a responsabilidade que havia assumido. A Francisca está passando por um momento muito delicado. Ela me contava sobre uma menina de 16 anos cujos pais estavam se separando. Precisa de atenção especial para não se deixar abalar espiritualmente pela situação familiar. Estou trabalhando com ela individualmente 2 vezes por semana. Ou então, a Quitéria demonstrou muito progresso nas últimas sessões. Acho que está pronta para assumir responsabilidades maiores na congregação. Eu confiava completamente no julgamento de Palmira sobre essas questões. Ela tinha uma percepção espiritual que eu admirava profundamente. Uma capacidade de enxergar potencialidades e necessidades que muitas vezes escapavam até mesmo aos pais das próprias jovens. Suas recomendações sobre quais meninas estavam prontas para assumir privilégios especiais na congregação eram sempre acertadas. Em 2001, nossa congregação foi reconhecida pelo seu trabalho exemplar com jovens cristãos. Recebemos a visita de um superintendente de circuito que queria conhecer pessoalmente os métodos que Palmira havia desenvolvido. Após 3 dias, observando nosso trabalho, ele declarou que nunca havia visto jovens tão maduras espiritualmente e tão dedicadas ao serviço sagrado. Palmira foi convidada a apresentar seus métodos numa assembleia de circuito, compartilhando sua experiência com anciãos e servos ministeriais de toda a região. Sua apresentação foi recebida com entusiasmo.
e várias congregações solicitaram que ela organizasse seminários para treinar outras irmãs interessadas em desenvolver trabalhos similares. A demanda pelo trabalho de Palmira cresceu tanto que tivemos que estabelecer critérios mais rigorosos para selecionar as jovens que participariam de seus programas especiais. Ela criou um sistema de avaliação que incluía entrevistas com os pais, análise do histórico espiritual das candidatas e um período de observação antes da inclusão nos grupos especiais. Não posso aceitar todas, ela me explicava. O trabalho de orientação espiritual profunda exige dedicação individual, tempo suficiente para conhecer verdadeiramente cada alma. É melhor trabalhar com poucas e fazer um trabalho realmente transformador do que tentar atender muitas superficialmente. Isso fazia sentido para mim. Via como Palmira se dedicava intensamente a cada jovem, como conhecia detalhes íntimos de suas vidas, como personalizava sua abordagem para atender às necessidades específicas de cada caso. Era um trabalho artesanal, cuidadoso, que naturalmente requeria limitação no número de pessoas atendidas simultaneamente. As jovens que eram selecionadas para participar dos programas especiais de Palmira desenvolviam uma ligação muito forte com ela. Era comum vê-las procurando minha esposa depois das reuniões, telefonando durante a semana para fazer perguntas ou pedir conselhos, até mesmo aparecendo em nossa casa fora dos horários programados quando enfrentavam alguma dificuldade específica. Palmira sempre se mostrava disponível para essas situações emergenciais. Uma orientadora espiritual não pode ter horário, ela me dizia. Quando uma jovem está passando por uma crise e quando precisa de orientação urgente, não podemos dizer para ela esperar até sábado. Eu admirava essa dedicação, essa disposição de colocar as necessidades espirituais das jovens acima da própria conveniência. Nossa casa praticamente nunca estava vazia. Além dos encontros programados, havia sempre uma ou outra menina que aparecia para conversar com Palmira sobre alguma questão pessoal. Ela atendia a todas com a mesma paciência e carinho, independentemente do horário ou de outros compromissos que pudesse ter. Era uma verdadeira pastora de almas jovens. Durante 2002, Palmira desenvolveu o que chamou de Retiros Espirituais Intensivos, fins de semana especiais onde as jovens do programa mais avançado passavam 2 dias completos em nossa casa, envolvidas em estudos profundos, meditação, oração e o que ela denominava exercícios de purificação espiritual avançados. Eram eventos muito esperados pelas participantes. Os retiros aconteciam uma vez por mês, sempre quando eu estava viajando a trabalho, para que Palmira pudesse se dedicar completamente às jovens sem nenhuma distração. Ela preparava esses eventos com semanas de antecedência, organizando materiais especiais de estudo, planejando atividades específicas para cada participante, até mesmo preparando refeições especiais que ela dizia ajudarem na concentração espiritual. Quando eu retornava dessas viagens, sempre encontrava Palmira exausta, mas radiante, contando sobre os progressos espirituais impressionantes que havia observado durante os retiros. Ela relatava momentos de revelação espiritual, conversões profundas, transformações íntimas que aconteciam quando as jovens se dedicavam inteiramente ao trabalho de purificação interior. Você deveria ter visto a transformação da Benedita durante este fim de semana. Ela me contou após um retiro em abril daquele ano. Chegou aqui carregada de culpas e medos, saiu completamente liberta, com uma paz interior que irradiava por todo o seu ser. Foi um trabalho de Jeová, tenho certeza. As jovens que participavam dos retiros voltavam visivelmente mudadas. Demonstravam uma maturidade espiritual que impressionava até mesmo os anciãos mais experientes da congregação. Falavam sobre suas experiências usando uma linguagem profunda, quase mística, que indicava um nível de compreensão espiritual muito além de suas idades cronológicas. Eu ficava impressionado ao ouvir meninas de 15 e 16 anos falarem sobre purificação interior, sobre libertação espiritual, sobre experiências místicas que haviam vivenciado durante os retiros. Era evidente que Palmira possuía um dom muito especial para despertar a espiritualidade profunda nessas jovens almas.
Os pais dessas meninas ficavam maravilhados com as transformações que observavam. Minha filha voltou do retiro como uma pessoa completamente nova, me disse o irmão Joaquim sobre sua filha Edith. Mais calma, mais sábia, mais dedicada. Não sei que tipo de trabalho espiritual a irmã Palmira faz com essas meninas, mas os resultados são milagrosos. Em 2003, Palmira foi oficialmente reconhecida pela organização como pioneira especial no trabalho com jovens cristãos. Era um título que lhe dava autoridade para supervisionar programas similares em outras congregações e treinar outras irmãs interessadas em desenvolver esse tipo de ministério especializado. Com esse reconhecimento oficial, nossa casa se tornou uma escola de formação para orientadoras espirituais de jovens. Irmãs de várias partes do estado vinham passar períodos conosco para aprender os métodos de Palmira, observar seu trabalho em ação, participar de seminários sobre técnicas avançadas de orientação espiritual feminina. Palmira desenvolveu um manual detalhado sobre seus métodos, um documento de mais de 100 páginas que cobria desde técnicas básicas de aproximação até procedimentos avançados para casos especiais. O manual incluía estudos de casos reais, exemplos práticos e o que ela chamava de protocolo de purificação espiritual intensiva, procedimentos específicos para jovens que apresentavam resistências ou traumas espirituais mais complexos. Durante esse período, eu me sentia verdadeiramente abençoado por Jeová. Minha esposa havia se tornado uma referência no trabalho com jovens cristãs. Nossa congregação era reconhecida regionalmente pela qualidade de seus jovens, e eu mesmo havia sido promovido a superintendente assistente de circuito, uma posição que me dava ainda mais responsabilidades e reconhecimento. Nossa vida seguia numa rotina intensa, mas gratificante. Eu viajava frequentemente supervisionando outras congregações. Palmira mantinha seu trabalho intensivo com as jovens, e juntos sentíamos que estávamos verdadeiramente servindo aos propósitos de Jeová. Era um período de muitas bênçãos e reconhecimento pelo trabalho que desenvolvíamos. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui viver tantos anos sem perceber o que realmente acontecia bem debaixo do meu nariz. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter percebido? Me conta lá nos comentários. Durante todos esses anos, havia pequenos detalhes que eu simplesmente ignorava ou interpretava de forma completamente equivocada. Palmira sempre fazia questão de que suas sessões individuais com as jovens não fossem interrompidas por nenhum motivo. Ela instalou até mesmo uma fechadura especial na porta da sala dos fundos, dizendo que era para garantir a privacidade necessária para que as meninas se sentissem seguras para se abrir sobre questões íntimas. O trabalho de orientação espiritual exige um ambiente de total confiança. Ela me explicava sempre que eu questionava a necessidade de tanto sigilo. Essas meninas compartilham comigo seus segredos mais profundos, suas lutas mais íntimas. Se souberem que podem ser ouvidas ou interrompidas, nunca conseguirão se libertar verdadeiramente de seus fardos espirituais. Eu aceitava essa explicação sem questionar. Como ancião, sabia da importância da confidencialidade no aconselhamento espiritual. Havia situações em que eu mesmo precisava manter sigilo absoluto sobre confissões e revelações que os irmãos me faziam. Parecia natural que o trabalho de Palmira com as jovens exigisse o mesmo nível de discrição e privacidade. Outro detalhe, que hoje me incomoda profundamente, era a forma como as meninas se comportavam após as sessões individuais. Elas saíam sempre muito quietas, com uma expressão que na época eu interpretava como paz espiritual, mas que agora reconheço como uma espécie de confusão, quase como se estivessem em choque. Palmira explicava que era normal, que o processo de purificação espiritual profunda causava essa reação inicial. Quando uma alma carregada de culpas e medos finalmente se liberta, é natural que haja um período de adaptação, ela me dizia. É como alguém que viveu muito tempo numa caverna escura e de repente é exposta à luz do sol. Precisa de tempo para se ajustar à nova realidade espiritual. As transformações que eu observava nessas jovens também tinham aspectos que, olhando hoje, deveriam ter me alertado. Elas se tornavam extremamente submissas,
não apenas espiritualmente, mas em todos os aspectos de suas vidas. Perdiam aquela espontaneidade natural da juventude, aquela alegria inocente que caracteriza as crianças e adolescentes saudáveis. Meninas que antes eram brincalhonas e comunicativas se tornavam sérias demais para sua idade. Falavam pouco, sorriam menos, pareciam carregar um peso que não condiz com a leveza que deveria caracterizar essa fase da vida. Eu interpretava isso como maturidade espiritual precoce, como evidência de que Palmira realmente conseguia despertar nelas uma consciência espiritual profunda. Veja como a Dalva amadureceu. Eu comentava com orgulho observando uma menina de 15 anos que havia se tornado praticamente uma adulta em poucos meses de orientação especial. Antes, era uma adolescente comum, agora tem uma sabedoria espiritual impressionante para sua idade. O que eu não percebia era que aquela não era maturidade espiritual, mas sim uma espécie de morte da inocência, uma perda prematura daquelas características que tornam a juventude um período especial da vida humana. Essas meninas estavam sendo roubadas de sua adolescência, de sua espontaneidade, de sua alegria natural, mas eu via isso como crescimento espiritual. Outro aspecto que deveria ter me chamado a atenção era o fato de que Palmira nunca aceitava que outras irmãs experientes participassem de suas sessões especiais, nem mesmo como observadoras para aprender seus métodos. Ela sempre alegava que a presença de terceiros comprometeria a intimidade necessária para o trabalho de purificação espiritual. O que acontece entre mim e essas jovens é sagrado. Ela me explicava quando anciãos de outras congregações pediam para acompanhar seu trabalho. É um processo íntimo, pessoal, que não pode ser observado por outras pessoas. Seria como permitir que estranhos assistissem a uma confissão ou a um momento de oração privada. Essa explicação me parecia razoável, mas hoje percebo que era uma forma de manter total controle sobre a situação, de impedir que qualquer pessoa pudesse testemunhar o que realmente acontecia durante aquelas sessões. Palmira criou um sistema fechado, onde apenas ela tinha acesso às jovens durante os momentos mais vulneráveis. Durante o ano de 2004, comecei a notar que algumas das jovens que frequentavam os programas especiais de Palmira desenvolviam problemas de comportamento em casa que contrastavam completamente com sua conduta exemplar na congregação. Os pais relatavam episódios de pesadelos frequentes, mudanças bruscas de humor, isolamento social e uma relutância estranha em falar sobre as sessões especiais. Não entendo o que está acontecendo com a Francisca, me disse preocupada a irmã Raimunda. Na congregação ela é um exemplo de jovem cristã, mas em casa tem mudado muito. Fica quieta demais. Às vezes acordo de madrugada e a encontro chorando, mas quando pergunto o que há, ela diz que não é nada, que está tudo bem. Quando eu mencionava essas preocupações para Palmira, ela sempre tinha explicações que me pareciam convincentes. Dizia que era natural que jovens passando por processos intensos de purificação espiritual enfrentassem períodos de instabilidade emocional, que era parte do processo de libertação de traumas e culpas profundas. Imagine uma infecção que precisa ser drenada, ela me explicava usando uma analogia médica. Durante o processo de cura, há dor, desconforto, até mesmo febre. Mas é necessário para que a verdadeira cura aconteça. O mesmo ocorre com feridas espirituais profundas. Às vezes é preciso mexer na ferida para que ela possa sarar completamente. Essas explicações me tranquilizavam porque vinham de alguém em quem eu confiava plenamente. Alguém que demonstrava conhecimento profundo sobre questões espirituais e que havia obtido resultados aparentemente positivos com tantas outras jovens. Eu não questionava porque não tinha motivos para desconfiar de minha própria esposa. Em 2005, uma situação específica deveria ter acendido todos os sinais de alerta na minha mente. A filha de um ancião visitante, uma menina de 16 anos chamada Hilda, participou de uma das sessões especiais de Palmira durante uma assembleia que aconteceu em nossa cidade. 3 dias depois, os pais da menina me procuraram extremamente preocupados. Irmão Anselmo, aconteceu algo muito estranho com nossa filha depois da sessão especial com sua esposa, me disse o ancião Benedito, claramente perturbado. A Hilda voltou completamente mudada, não consegue dormir,
Não quer comer, fica só chorando e quando perguntamos o que houve, ela diz que não pode contar, que prometeu guardar segredo. Quando confrontei Palmira sobre o assunto, ela demonstrou irritação pela primeira vez em todos os anos de casamento. Disse que estava sendo questionada injustamente, que alguns pais não tinham maturidade para compreender os processos de transformação espiritual pelos quais suas filhas passavam, que a resistência dos adultos às vezes sabotava o trabalho que ela desenvolvia. Esses pais querem que suas filhas cresçam espiritualmente, mas não estão preparados para lidar com as consequências dessa transformação. Ela me disse com uma firmeza que eu nunca havia visto antes. Quando uma jovem passa por uma verdadeira conversão interior, quando abandona definitivamente os padrões mundanos de pensamento e comportamento, é natural que haja um período de ajuste que pode assustar adultos que não compreendem o processo. Eu aceitei essa explicação, mas pela primeira vez senti um incômodo que não consegui identificar completamente. Havia algo no tom de Palmira, na forma como ela reagiu às preocupações legítimas de pais zelosos, que me causou uma estranheza que preferi ignorar na época. Hoje reconheço que foi o primeiro momento em que meu espírito realmente tentou me alertar sobre algo que estava profundamente errado. Alguns meses depois desse incidente, recebi uma ligação do ancião Benedito informando que sua filha Hilda havia tentado se machucar e estava recebendo acompanhamento psicológico. Ele não me acusou diretamente, mas deixou claro que acreditava que algo havia acontecido durante a sessão especial com Palmira, que traumatizou profundamente sua filha. Não sei o que aconteceu naquela sala. Ele me disse com a voz embargada. Mas minha filha não é mais a mesma desde aquele dia. O psicólogo disse que ela apresenta sinais de trauma, mas ela se recusa a falar sobre o que causou isso. Só repete que fez uma promessa e não pode quebrar. Quando conversei com Palmira sobre essa situação alarmante, ela se mostrou genuinamente chocada e triste. Disse que também estava perturbada com o que havia acontecido com Hilda, que nunca havia enfrentado uma situação similar, que talvez a menina tivesse problemas psicológicos pré-existentes que não foram identificados antes da sessão especial. Às vezes descobrimos durante o trabalho de orientação que uma jovem tem feridas emocionais muito mais profundas do que imaginávamos, ela me explicou. É possível que a Hilda tenha revelado algo durante nossa conversa que a perturbou profundamente. Algum trauma de infância que ela havia reprimido e que veio à tona durante o processo de purificação espiritual. Essa explicação me pareceu plausível, porque eu conhecia casos de pessoas que durante processos terapêuticos ou espirituais intensos acabavam revivendo traumas esquecidos, o que podia causar instabilidade emocional temporária. Palmira sugeriu que talvez fosse melhor ela se concentrar apenas nas jovens da nossa própria congregação, que ela conhecia há mais tempo e cuja história familiar podia avaliar melhor. Trabalhar com jovens desconhecidas é arriscado, ela concluiu. Posso não identificar sinais de instabilidade pré-existente e acabar causando mais mal do que bem. É melhor me limitar às meninas que acompanho há anos, que conheço profundamente, cuja estabilidade emocional posso avaliar com segurança. Naquela época, essa decisão me pareceu sábia e responsável. Hoje reconheço que foi uma estratégia para manter controle total sobre as vítimas, para trabalhar apenas com jovens que ela já havia condicionado ao longo de anos, que já estavam completamente sob sua influência e dificilmente revelariam o que realmente acontecia durante as sessões. Durante 2006, Palmira reduziu significativamente o número de jovens que atendia, concentrando-se num grupo seleto de aproximadamente 12 meninas entre 14 e 18 anos. Ela alegava que preferia fazer um trabalho mais profundo e personalizado com poucas jovens do que um trabalho superficial com muitas. Essas 12 jovens se tornaram praticamente uma família alternativa para Palmira. Elas passavam mais tempo em nossa casa do que em suas próprias casas. Chegavam cedo para ajudar nos preparativos dos estudos, ficavam até tarde conversando em grupos pequenos, participavam de atividades que Palmira organizava especificamente para elas. Eu observava essa dedicação mútua com admiração. Via como essas meninas veneravam minha esposa, como a tratavam com uma reverência que ia além do respeito normal que jovens cristãs deveriam demonstrar por uma orientadora espiritual.
Elas falavam de Palmira como se ela fosse uma figura quase divina, alguém que havia transformado completamente suas vidas. A irmã Palmira me salvou. Eu ouvia uma delas comentar com outra. Antes de conhecer o trabalho dela, eu estava perdida, sem direção espiritual. Ela me ensinou coisas sobre mim mesma que eu nunca havia compreendido. Ou então, tudo que sou hoje devo à orientação especial da irmã Palmira. Ela me libertou de tantas coisas que me prendiam espiritualmente. Essa devoção me enchia de orgulho, mas hoje reconheço que era algo doentio, uma dependência emocional e psicológica que Palmira havia criado deliberadamente. Essas jovens não estavam sendo orientadas espiritualmente, estavam sendo manipuladas e controladas de uma forma que destruía sua capacidade de pensamento independente e julgamento crítico. O grupo das 12 se tornou extremamente fechado. Elas desenvolveram uma linguagem própria, cheia de referências que apenas elas compreendiam, falavam sobre níveis de purificação, graus de libertação, estágios de crescimento interior, que pareciam conceitos muito avançados para jovens de suas idades. Era como se participassem de uma sociedade secreta, da qual apenas elas e Palmira faziam parte. Durante as reuniões congregacionais, essas 12 jovens sempre se sentavam juntas, sempre demonstravam uma sincronia impressionante em suas participações, como se tivessem ensaiado previamente o que iriam dizer. Seus comentários eram sempre profundos, elaborados, muito além do que seria esperado de adolescentes comuns, mas havia algo artificial neles, como se estivessem recitando respostas decoradas. Os pais dessas meninas começaram a expressar preocupações crescentes sobre o comportamento de suas filhas. Elas haviam se tornado secretas demais, evitavam contato físico mesmo com familiares próximos, demonstravam conhecimentos sobre sexualidade que pareciam inadequados para suas idades, e falavam sobre o próprio corpo de uma forma que deixava os adultos desconfortáveis. Não entendo de onde a Benedita tirou essas ideias sobre pureza física, me comentou preocupada a irmã Conceição. Ela fala sobre o corpo de uma forma que me deixa inquieta, como se tivesse aprendido coisas que uma menina da idade dela não deveria saber, e quando pergunto onde aprendeu, ela diz que foram lições especiais sobre purificação espiritual. Quando eu levava essas preocupações para Palmira, ela sempre me explicava que era parte do processo educativo que desenvolvia com as jovens. Dizia que numa sociedade cada vez mais permissiva e sexualizada, era necessário ensinar às jovens cristãs conceitos avançados sobre pureza e castidade que os pais muitas vezes não tinham preparo ou conhecimento para transmitir adequadamente. Essas meninas estão sendo preparadas para viver num mundo onde serão constantemente bombardeadas com tentações e pressões sexuais, ela me explicava. Preciso dar a elas ferramentas espirituais e conhecimento prático para resistirem a essas pressões. Isso inclui ensinar sobre o funcionamento do corpo, sobre os perigos da impureza, sobre técnicas de purificação que vão além do que é normalmente ensinado na congregação. Na época, isso me pareceu uma abordagem progressista e necessária. Eu sabia que o mundo estava se tornando cada vez mais moralmente corrupto, que jovens cristãs enfrentavam pressões que gerações anteriores não conheceram. Parecia lógico que uma orientadora experiente como Palmira desenvolvesse métodos educativos mais avançados para preparar essas jovens para os desafios que enfrentariam. O que eu não compreendia era que essa educação avançada sobre pureza era na verdade um processo de abuso sistematizado, uma forma de normalizar comportamentos inadequados através de justificativas religiosas distorcidas. Palmira estava usando conceitos espirituais legítimos para mascarar ações que eram exatamente o oposto do que pregava. Durante o final de 2006, comecei a notar mudanças no comportamento da própria Palmira que deveriam ter me alertado para a gravidade da situação. Ela se tornou mais controladora, mais possessiva em relação às jovens que orientava, e demonstrava irritação quando alguém questionava seus métodos ou resultados. Palmira também desenvolveu uma obsessão estranha com privacidade, que ia além do que era necessário para seu trabalho de orientação. Ela instalou cortinas grossas em todas as janelas da sala dos fundos,
colocou isolamento acústico nas paredes para impedir que conversas fossem ouvidas do exterior e até mesmo instalou um sistema de som que tocava música durante as sessões para mascarar qualquer ruído que pudesse escapar. O mundo está ficando cada vez mais perigoso para o trabalho espiritual. Ela me explicava quando eu questionava essas medidas extremas. Há pessoas mal intencionadas que podem tentar distorcer nosso trabalho, usar fragmentos de conversas fora de contexto para criar problemas para a congregação. É melhor garantir privacidade total do que correr riscos desnecessários. Essas explicações me pareciam exageradas, mas eu respeitava a preocupação de Palmira com a proteção de seu trabalho. Como ancião, eu mesmo sabia dos riscos que atividades religiosas enfrentavam num mundo cada vez mais hostil ao cristianismo verdadeiro. Parecia prudente tomar medidas para proteger o trabalho especializado que ela desenvolvia. Durante 2007, a situação começou a ficar insustentável, embora eu ainda não percebesse completamente a gravidade do que estava acontecendo. Várias das jovens que participavam do programa especial de Palmira começaram a demonstrar sinais claros de instabilidade emocional que não podiam mais ser explicados como processos normais de purificação espiritual. Duas delas, a Dalva e a Francisca, desenvolveram distúrbios alimentares severos, recusando-se a comer alegando que estavam passando por jejuns purificadores, que Palmira havia recomendado. Outras 3 começaram a se automutilar, fazendo cortes superficiais nos braços que alegavam ser marcas de purificação espiritual, que demonstravam sua dedicação ao processo de libertação interior. A situação mais alarmante envolveu a Benedita, uma menina de 17 anos que sempre havia sido um exemplo de estabilidade emocional. Ela começou a ter ataques de pânico durante as reuniões congregacionais, episódios onde chorava descontroladamente e repetia frases como "não posso contar", "prometi guardar segredo", "Jeová vai me castigar se eu falar". Os pais dessas meninas se uniram e vieram me procurar exigindo explicações sobre o que estava acontecendo nos programas especiais de Palmira. Era um grupo de 6 famílias, todas com filhas demonstrando comportamentos preocupantes que haviam começado depois que ingressaram nos grupos de orientação especial. Irmão Anselmo, com todo o respeito que tenho pelo senhor e sua esposa, precisamos saber o que está acontecendo com nossas filhas, me disse o irmão Joaquim, claramente perturbado. Elas não são mais as mesmas meninas que eram antes de começar a frequentar os encontros especiais. Algo está errado, muito errado. Foi a primeira vez em toda a minha vida que me senti verdadeiramente questionado em minha autoridade como ancião e marido. Essas famílias não estavam apenas preocupadas, estavam começando a suspeitar que algo inadequado estava acontecendo sob minha própria supervisão. Era uma situação que exigia uma resposta definitiva. Quando conversei com Palmira sobre essas acusações, ela reagiu de uma forma que me chocou profundamente. Pela primeira vez em nossos quase 30 anos de casamento, ela me acusou de estar duvidando de sua integridade, de estar permitindo que pessoas ignorantes e espiritualmente imaturas colocassem dúvidas em minha mente sobre um trabalho que havia sido abençoado por Jeová durante tantos anos. Depois de tudo que conquistamos juntos, depois de todas as vidas que transformamos, você vai permitir que alguns pais histéricos destruam nossa reputação e nosso ministério? Ela me disse com uma frieza que eu nunca havia visto antes. Essas meninas estão passando por um processo de libertação espiritual que seus pais não têm maturidade para compreender. É natural que haja resistência. É esperado que o diabo use até mesmo familiares para tentar sabotar o trabalho de purificação. Essa resposta me deixou profundamente perturbado. A mulher que sempre havia sido submissa e respeitosa comigo estava me confrontando de uma forma agressiva, usando argumentos que colocavam toda a culpa nos outros e nenhuma responsabilidade em nós. Era como se ela tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente da que eu conhecia. Naquele momento, pela primeira vez em décadas, comecei a sentir que algo estava fundamentalmente errado com toda a situação. Não eram apenas alguns pais histéricos reclamando, eram múltiplas famílias relatando problemas similares em suas filhas, todas participantes dos mesmos programas especiais.
Era impossível que fosse apenas coincidência ou incompreensão espiritual. Meus queridos, chegamos ao momento mais difícil desta história. O momento em que minha vida, minha fé, minha compreensão de tudo que eu acreditava verdadeiro foi completamente destroçada. Se vocês chegaram até aqui, deixem seu coração nos comentários para me dar força para continuar contando essa dor que ainda hoje me corrói por dentro. Foi numa tarde de sábado de março de 2008 que minha vida mudou para sempre. Eu havia retornado mais cedo de uma viagem de supervisão porque estava me sentindo doente, com uma gripe forte que havia contraído durante a viagem. Cheguei em casa esperando encontrar Palmira realizando uma das sessões especiais com as jovens, como era normal aos sábados. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei. Normalmente, durante os encontros, eu conseguia ouvir pelo menos o som da música ambiente que Palmira costumava tocar durante as sessões. Pensei que talvez ela tivesse cancelado o encontro daquele dia, devido à minha ausência prolongada. Fui até nosso quarto para trocar de roupa e descansar um pouco antes de conversar com Palmira sobre como havia sido a semana. Foi quando ouvi um som vindo da sala dos fundos que me gelou o sangue. Não era música, não eram conversas sobre estudos bíblicos. Era o som de alguém chorando baixinho, um choro abafado, desesperado, que parecia vir de uma criança em sofrimento. Meu primeiro instinto foi correr até lá para ver o que estava acontecendo. Talvez uma das meninas tivesse passado mal. Talvez houvesse alguma emergência médica que exigisse minha ajuda imediata. Caminhei rapidamente pelo corredor que ligava as duas partes da casa, meu coração acelerando com preocupação pelo bem-estar das jovens que estavam sob nossa responsabilidade. Quando cheguei à porta da sala dos fundos, percebi que ela estava trancada por dentro, como era normal durante as sessões especiais. Mas o som do choro continuava, agora acompanhado de uma voz que reconheci como sendo de Palmira, falando em tons baixos e firmes que não consegui distinguir completamente. Havia algo na entonação da voz dela que me causou uma inquietação inexplicável. Bati levemente na porta, como sempre fazia quando precisava interromper uma sessão por alguma emergência. Palmira, chamei em voz baixa. Cheguei mais cedo. Está tudo bem aí? A resposta que recebi foi um silêncio súbito e completo, como se todas as atividades dentro da sala tivessem cessado instantaneamente ao som da minha voz. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ouvi a voz de Palmira respondendo com uma normalidade forçada que me soou completamente artificial. Está tudo bem, Anselmo. Estamos terminando uma sessão muito importante. Aguarde na sala da frente que já vamos acabar. Mas havia algo no tom dela, uma tensão que eu nunca havia percebido antes, que fez meu estômago revirar. O choro havia parado completamente, mas eu podia sentir que havia pessoas na sala. Ouvia ruídos leves, como se alguém estivesse se movimentando ou arrumando roupas, e havia um cheiro estranho no ar, algo que não conseguia identificar completamente, mas que me causava uma sensação de desconforto profundo. Obedeci ao pedido de Palmira e fui aguardar na sala da frente. Mas minha mente não conseguia se acalmar. Havia algo profundamente errado com toda a situação. O choro desesperado que havia ouvido. O silêncio súbito quando anunciei minha presença. A tensão na voz de Palmira. Tudo isso criava um quadro que contrastava completamente com os anos de confiança absoluta que eu havia depositado no trabalho de minha esposa. 15 minutos depois, ouvi a porta da sala dos fundos se abrindo. Footsteps correram rapidamente em direção à saída dos fundos da casa, que dava diretamente para o quintal e permitia sair sem passar pela sala onde eu estava. Era uma rota que as jovens às vezes usavam quando chegavam ou saíam discretamente para não interromper outras atividades que pudessem estar acontecendo na parte da frente da casa. Palmira apareceu na sala onde eu estava alguns minutos depois, com uma expressão que tentava parecer normal, mas que não conseguia esconder uma agitação evidente. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados, suas roupas um pouco amassadas, e havia em seus olhos uma tensão que eu nunca havia visto antes. Ela tentou me cumprimentar com naturalidade, mas percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Como foi a viagem? Ela perguntou,
tentando desviar o assunto do que havia acontecido. Você voltou mais cedo do que esperávamos. Estava me sentindo um pouco doente também, e achei melhor encerrar a sessão de hoje mais rapidamente. Mas havia algo forçado nessa explicação, uma artificialidade que me fez questionar se ela estava me contando a verdade. Ouvi alguém chorando, eu disse, observando cuidadosamente sua reação. Uma das meninas estava passando mal? A expressão no rosto de Palmira mudou por uma fração de segundo. Um lampejo de algo que parecia pânico antes de retomar a máscara de normalidade que ela estava tentando manter. Era a Quitéria. Ela respondeu sem hesitar. Está passando por um momento muito difícil em casa. Problemas com os pais. Às vezes, o processo de liberação emocional durante as sessões de purificação provoca choros intensos. É normal, faz parte do processo de cura interior. Mas algo na forma como ela disse isso, na rapidez da resposta, na precisão dos detalhes, me fez suspeitar que estava sendo enganado. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava na cama pensando em todos os detalhes do que havia acontecido naquela tarde. O som do choro que havia ouvido não parecia de alguém passando por um processo terapêutico normal. Parecia o choro de alguém em real sofrimento, alguém que estava sendo ferida de alguma forma que eu não conseguia compreender. Durante os dias seguintes, comecei a observar mais atentamente o comportamento das jovens que frequentavam os programas especiais de Palmira. Prestei atenção em detalhes que antes me passavam despercebidos. A forma como elas evitavam contato visual comigo, como se encolhiam quando eu me aproximava, como demonstravam um medo inexplicável de ficarem sozinhas comigo ou com qualquer outro homem adulto. A Quitéria, que Palmira havia mencionado como sendo a que estava chorando naquele sábado, passou a evitar completamente nossa casa. Quando eu a encontrava nas reuniões congregacionais, ela desviava o olhar e procurava se manter próxima a outras pessoas, como se tivesse medo de alguma coisa. Quando tentei conversar com ela sobre questões espirituais rotineiras, ela respondia com monossílabos e procurava se afastar o mais rapidamente possível. Comecei a fazer perguntas discretas para outros membros da congregação sobre as mudanças que haviam observado nas jovens que participavam dos programas especiais. O que descobri me deixou profundamente perturbado. Não eram apenas as famílias que eu já sabia que estavam preocupadas. Praticamente todos os adultos da congregação haviam notado mudanças estranhas nessas meninas. Elas não são mais crianças, me disse a irmã Conceição, mãe de uma das participantes. É como se tivessem perdido aquela inocência natural da juventude. Falam sobre coisas que meninas da idade delas não deveriam saber, têm reações que não são normais para adolescentes saudáveis. Algo está muito errado. Durante 2 semanas lutei internamente com essas suspeitas crescentes. Parte de mim se recusava a aceitar que a mulher com quem havia vivido por 30 anos, a mulher que eu admirava e respeitava acima de todas as outras, pudesse estar envolvida em algo inadequado. Mas os sinais eram cada vez mais evidentes. As evidências se acumulavam de uma forma que se tornava impossível ignorar. Foi então que tomei uma decisão que mudou tudo. Decidi que precisava descobrir a verdade, não importa quão dolorosa pudesse ser. Se havia algo errado acontecendo sob minha própria supervisão, como ancião e como marido, eu tinha a responsabilidade moral e espiritual de investigar e tomar as medidas necessárias. Na próxima sexta-feira, contei para Palmira que precisaria viajar no fim de semana para resolver uma emergência numa congregação vizinha. Era mentira. Pela primeira vez em nosso casamento, eu estava mentindo deliberadamente para minha esposa, porque suspeitava que ela estava mentindo para mim sobre algo muito mais grave. Saí de casa sábado de manhã, como se fosse viajar, mas na verdade fiquei hospedado na casa de um irmão da congregação que morava no outro extremo da cidade. Expliquei para ele que precisava de um lugar discreto para orar e meditar sobre algumas questões importantes da congregação, sem entrar em detalhes sobre minhas verdadeiras intenções. No sábado à tarde, voltei para casa secretamente. Estacionei o carro numa rua distante e caminhei pelos fundos do nosso terreno, aproveitando a cobertura das árvores frutíferas que Palmira tanto gostava de cultivar.
Minha intenção era observar discretamente o que realmente acontecia durante as sessões especiais, esperando descobrir que minhas suspeitas eram infundadas. O que eu vi através da janela da sala dos fundos destruiu completamente minha vida. Destruiu minha fé no casamento, minha confiança na pessoa que eu mais amava no mundo, minha compreensão de tudo que eu acreditava ser verdadeiro sobre minha própria vida. Palmira estava na sala com 3 meninas. A Benedita, de 17 anos, a Francisca, de 15 e a Dalva, de apenas 14. Mas o que eu vi não eram sessões de orientação espiritual, não eram estudos bíblicos, não eram conversas sobre purificação da alma. Era algo tão horrível, tão inimaginável, que minha mente inicialmente se recusou a processar completamente o que meus olhos estavam vendo. Palmira havia obrigado as 3 meninas a se despirem completamente. Elas estavam ali, vulneráveis, expostas, enquanto minha esposa as tocava de formas que nenhum adulto deveria jamais tocar uma criança. E o pior de tudo era que ela justificava cada ação com palavras distorcidas sobre purificação espiritual, sobre limpeza interior, sobre rituais de libertação que ela alegava serem necessários para a salvação espiritual delas. Vocês precisam entender que o corpo é templo do Espírito Santo. Eu a ouvi dizer com a mesma voz calma e autoritária que sempre usara em seus ensinamentos legítimos. Mas antes de ser templo, precisa ser purificado de toda impureza, de toda mancha que o mundo colocou em vocês. Este processo de limpeza física é necessário para que a purificação espiritual seja completa. As meninas choravam baixinho, claramente em sofrimento, mas não resistiam. Era evidente que esse não era um evento isolado, que elas haviam sido condicionadas ao longo de meses ou anos a aceitar esses abusos como parte normal de um processo religioso. Palmira havia pervertido conceitos espirituais legítimos para justificar ações que eram exatamente o oposto de tudo que nossa fé ensina sobre pureza e santidade. Lembrem-se do que conversamos sobre segredos sagrados. Palmira continuava enquanto cometia os abusos. O que acontece aqui é especial, é sagrado, é entre vocês, mim e Jeová. Se contarem para qualquer pessoa, estarão traindo a confiança de Deus. Estarão cometendo um pecado imperdoável que as levará à destruição eterna. Eu fiquei paralisado atrás daquela janela, assistindo à destruição completa de tudo em que havia acreditado durante toda a minha vida adulta. A mulher que eu amava, que eu respeitava, que eu havia elevado como exemplo de virtude cristã, estava sistematicamente abusando de crianças inocentes, usando minha própria autoridade como ancião para dar credibilidade aos seus crimes hediondos. Quando finalmente consegui me mover, quando o choque inicial permitiu que meu corpo reagisse, corri para longe da casa como um homem possuído. Não sabia o que fazer, para onde ir, como processar o que havia visto. Caminhei pelas ruas da cidade durante horas, chorando, orando, implorando a Deus que me mostrasse como lidar com essa situação impossível. Minha primeira reação foi de negação completa. Tentei convencer a mim mesmo de que havia interpretado erroneamente o que vira, que talvez houvesse uma explicação inocente para a situação que minha mente perturbada havia distorcido. Mas eu sabia no fundo do coração que não havia mal-entendido possível. O que eu havia presenciado era abuso sexual sistemático de menores, disfarçado de orientação religiosa. Durante toda aquela noite e o dia seguinte, lutei com a decisão mais difícil de minha vida. Como ancião, eu tinha a responsabilidade de proteger o rebanho de Deus. Como marido, eu havia feito votos de lealdade e fidelidade. Como homem de fé, eu precisava buscar justiça para aquelas crianças inocentes. Mas como ser humano, eu estava completamente destroçado pela traição mais profunda que alguém pode experimentar. Na segunda-feira de manhã, tomei a decisão que sabia ser a única moralmente aceitável, independentemente das consequências pessoais que pudesse enfrentar. Fui diretamente à delegacia de polícia da cidade e denunciei minha própria esposa por abuso sexual de menores. Foi o ato mais doloroso de toda a minha vida, mas também o mais necessário. O delegado que me atendeu inicialmente demonstrou incredulidade.
Era difícil para ele aceitar que um ancião respeitado estivesse denunciando a própria esposa por crimes tão graves. Mas quando expliquei detalhadamente o que havia observado, quando forneci nomes, datas e circunstâncias específicas, ele compreendeu a seriedade da situação e iniciou imediatamente uma investigação formal. A prisão de Palmira aconteceu na terça-feira à tarde. Eu não estava em casa quando os policiais chegaram, porque não tinha coragem de presenciar aquele momento. Mas vizinhos me contaram depois que ela resistiu, gritou que estava sendo perseguida por fazer o trabalho de Deus, que era vítima de uma conspiração de pessoas que não compreendiam os métodos especiais que havia desenvolvido para a orientação espiritual feminina. Quando cheguei em casa e encontrei a casa vazia, com sinais da busca e apreensão que a polícia havia realizado, senti como se minha vida tivesse terminado completamente. 30 anos de casamento, décadas de trabalho conjunto na obra de Deus, uma reputação construída ao longo de uma vida inteira de serviço dedicado, tudo havia se desfeito em questão de dias. A investigação policial revelou a extensão completa dos crimes que Palmira havia cometido ao longo de anos. Não eram apenas as jovens da nossa congregação que haviam sido abusadas. Ela havia vitimizado dezenas de meninas ao longo de quase 2 décadas, usando sempre os mesmos métodos de manipulação psicológica e justificativas religiosas distorcidas. Os depoimentos das vítimas foram devastadores. Meninas que haviam crescido acreditando que os abusos eram parte normal de sua educação espiritual, jovens que carregavam culpa e vergonha por algo que nunca foi sua responsabilidade, adolescentes que haviam desenvolvido distúrbios psicológicos graves como consequência dos traumas que sofreram sob os cuidados de alguém que deveria protegê-las. A história se espalhou rapidamente por toda a comunidade das testemunhas de Jeová da região. Congregações inteiras ficaram em choque ao descobrir que uma mulher tão respeitada, tão admirada por seu trabalho com jovens, havia sido capaz de crimes tão horrendos. A confiança que muitas famílias depositavam em líderes espirituais foi profundamente abalada. Para mim, pessoalmente, as consequências foram devastadoras. Mesmo tendo sido eu próprio quem denunciou os crimes, mesmo tendo tomado a atitude correta do ponto de vista moral e legal, eu não conseguia escapar da culpa esmagadora de ter vivido ao lado de um monstro sem perceber. Como eu, que me considerava um homem espiritual, sensível às necessidades do rebanho, havia falhado tão completamente em proteger essas crianças inocentes, as reuniões congregacionais se tornaram impossíveis para mim. Cada vez que olhava para as famílias das vítimas, via nos olhos delas uma mistura de gratidão por eu ter denunciado os crimes e uma pergunta silenciosa sobre como eu não havia percebido antes o que estava acontecendo. Era uma pergunta que eu mesmo me fazia todos os dias, sem conseguir encontrar uma resposta satisfatória. 3 meses depois da prisão de Palmira, tomei a decisão de me afastar de todas as minhas responsabilidades como ancião. Não conseguia mais me apresentar diante da congregação como alguém qualificado para orientar e proteger outras pessoas quando havia falhado tão drasticamente em minha própria casa. Apresentei minha renúncia aos anciãos do circuito, explicando que não me sentia mais qualificado para servir numa posição de liderança espiritual. O julgamento de Palmira foi um pesadelo que se estendeu por mais de 1 ano. Ela se declarou inocente de todas as acusações, alegando que estava sendo perseguida por práticas religiosas legítimas que pessoas ignorantes haviam interpretado erroneamente. Seus advogados tentaram usar argumentos sobre liberdade religiosa para justificar o injustificável. Durante o julgamento, fui chamado para testemunhar sobre o que havia observado naquele sábado fatal. Foi uma das experiências mais difíceis de minha vida, ter que relatar publicamente, diante de um tribunal lotado, os detalhes dos crimes que minha própria esposa havia cometido contra crianças que estavam sob nossa responsabilidade espiritual. As vítimas, muitas delas já jovens adultas na época do julgamento, tiveram que reviver seus traumas ao testemunhar sobre os anos de abuso que sofreram. Ouvi-las contar suas histórias, descrever como Palmira havia manipulado conceitos religiosos para normalizar os abusos, como haviam crescido acreditando que eram cúmplices de algo sagrado quando na verdade eram vítimas de crimes hediondos,
me destruiu por completo. Palmira foi condenada a 18 anos de prisão por múltiplas acusações de abuso sexual de menores. Durante a leitura da sentença, ela manteve a mesma expressão de indignação que havia demonstrado durante todo o processo, como se fosse uma mártir sendo perseguida por sua fé. Até o final, se recusou a admitir a natureza criminosa de suas ações. Depois do julgamento, minha vida na comunidade das Testemunhas de Jeová tornou-se insustentável. Embora muitos irmãos reconhecessem que eu havia tomado a atitude correta ao denunciar os crimes, havia outros que me culpavam pela situação, que questionavam por que eu não havia percebido antes o que estava acontecendo, que sugeriam que eu deveria ter lidado com a situação internamente, através dos canais organizacionais, em vez de envolver as autoridades seculares. Essa divisão de opiniões dentro da congregação criou um ambiente de tensão constante que me impedia de encontrar a paz espiritual que desesperadamente precisava para começar a me curar dos traumas que havia sofrido. Cada reunião se tornava um lembrete doloroso de minha falha em proteger aquelas crianças. Cada oração pública parecia soar falsa saindo de meus lábios. 6 meses após a condenação de Palmira, tomei a decisão mais difícil de toda a minha vida espiritual. Decidi me desassociar das Testemunhas de Jeová. Não porque tivesse perdido a fé em Deus, mas porque não conseguia mais encontrar paz espiritual dentro de uma organização onde minha presença causava desconforto e divisão, onde meu passado me impedia de servir efetivamente ao propósito de Deus. A carta de desassociação que escrevi foi uma das coisas mais difíceis que já tive que redigir. Tentei explicar que minha decisão não era baseada em ressentimento ou falta de fé, mas sim na necessidade de encontrar um caminho diferente para servir a Deus, longe das memórias dolorosas e das complicações que minha situação havia criado na congregação. Durante os meses seguintes, vivi em isolamento quase completo. Perdi não apenas minha esposa e minha posição na congregação, mas também a maioria dos amigos que havia cultivado ao longo de décadas. A comunidade das Testemunhas de Jeová era praticamente minha única rede social, e ao me desassociar, perdi acesso a essa rede de apoio justamente no momento em que mais precisava de apoio emocional e espiritual. A solidão foi devastadora. Passei meses questionando não apenas minha própria percepção da realidade, mas também minha fé em Deus, minha compreensão dos propósitos divinos, minha capacidade de discernimento espiritual. Como um homem que havia dedicado 40 anos de sua vida ao serviço de Jeová, podia ter sido tão completamente enganado sobre a verdadeira natureza da pessoa mais próxima a ele? Durante esse período escuro, considerei seriamente o suicídio. A culpa era esmagadora, a vergonha era insuportável e a solidão parecia sem fim. Sentia como se minha vida não tivesse mais propósito, como se eu fosse um fracasso completo como homem, como marido, como líder espiritual e como protetor daqueles que estavam sob minha responsabilidade. Foi durante esses momentos mais sombrios que comecei a questionar fundamentalmente alguns aspectos das doutrinas das Testemunhas de Jeová que nunca havia questionado antes. Por que uma organização que se dizia dirigida por Deus havia falhado em proteger essas crianças? Por que alguns irmãos estavam mais preocupados com a reputação da organização do que com a justiça para as vítimas? Por que eu me sentia desencorajado a envolver as autoridades seculares quando crimes tão graves haviam sido cometidos? Essas questões me levaram a um período intenso de estudo e reflexão. Comecei a ler a Bíblia com olhos completamente novos, sem as lentes interpretativas da literatura da Torre de Vigia que havia usado durante 40 anos. Comecei a orar diretamente a Jesus Cristo, algo que havia sido desencorajado durante toda a minha vida como testemunha de Jeová. Lentamente, muito lentamente, comecei a encontrar uma nova forma de relacionamento com Deus. Uma fé mais simples, mais direta, baseada no amor incondicional de Cristo, em vez de num sistema complexo de regras e regulamentações organizacionais. Era assustador abandonar certezas doutrinárias que havia sustentado durante décadas, mas também era libertador descobrir uma espiritualidade mais pessoal e autêntica.
2 anos após deixar as Testemunhas de Jeová, comecei a frequentar uma pequena igreja evangélica no centro da cidade. Era um ambiente completamente diferente de tudo que eu havia conhecido antes. Não havia hierarquias rígidas, não havia listas complexas de comportamentos proibidos, não havia pressão para dedicar uma quantidade específica de horas ao trabalho religioso. O pastor daquela igreja, um homem simples chamado Geraldo, me recebeu sem fazer perguntas sobre meu passado. Quando finalmente encontrei coragem para contar minha história, ele me ouviu com compaixão, sem julgamento, e me ajudou a compreender que o mal que Palmira havia cometido não era reflexo de nenhuma falha minha como homem de fé. Anselmo, ele me disse após ouvir toda a minha história, o que sua esposa fez foi uma perversão completa do Evangelho de Cristo. Você não é responsável pelos pecados dela, mas é responsável pela coragem que teve de denunciá-los quando descobriu a verdade. Isso não é fracasso, é heroísmo moral. Essas palavras começaram um processo lento, mas significativo de cura emocional. Pela primeira vez desde a descoberta dos crimes de Palmira, comecei a considerar a possibilidade de que talvez eu não fosse um fracasso completo, de que talvez houvesse valor na coragem que demonstrei ao colocar a proteção das crianças acima da preservação de meu casamento e minha reputação. Na igreja evangélica, encontrei uma comunidade de pessoas que haviam enfrentado suas próprias lutas e tragédias, mas que mantinham uma fé simples e genuína no amor redentor de Cristo. Não havia pressão para me tornar um líder. Não havia expectativas sobre meu passado religioso. Eu era apenas Anselmo, um homem ferido buscando cura e propósito em Jesus. 3 anos após minha conversão ao cristianismo evangélico, senti um chamado crescente para o ministério pastoral. Era algo que me assustava profundamente, considerando meu passado e as falhas que havia cometido como líder religioso anterior. Como eu podia considerar assumir novamente uma posição de liderança espiritual, depois de ter falhado tão drasticamente em proteger aquelas crianças inocentes? O pastor Geraldo me encorajou a considerar esse chamado com seriedade. Deus não chama os qualificados, ele me disse. Ele qualifica os chamados. Sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, lhe deu uma compreensão da natureza do mal e da importância da proteção infantil que poucos pastores possuem. Isso pode ser uma ferramenta poderosa para o bem nas mãos certas. Depois de muita oração e reflexão, decidi aceitar o chamado pastoral. Não foi uma decisão fácil, porque sabia que teria que ser completamente transparente sobre meu passado com qualquer congregação que me chamasse para servir. Não poderia esconder os fracassos que havia cometido, as lições dolorosas que havia aprendido, a jornada de quebrantamento e restauração que havia percorrido. Minha primeira posição pastoral foi numa pequena igreja no interior, numa cidade onde ninguém conhecia minha história anterior. Durante o processo de chamamento, contei aos líderes da igreja toda a minha história, incluindo os detalhes mais dolorosos sobre os crimes de Palmira e minha falha em proteger as vítimas. Esperava que isso desqualificasse minha candidatura, mas em vez disso, eles viram nisso evidência de integridade e sabedoria adquirida através do sofrimento. Como pastor evangélico, descobri uma liberdade espiritual que nunca havia experimentado como ancião das Testemunhas de Jeová. Podia pregar o evangelho simples do amor de Cristo sem ter que filtrar cada palavra através de doutrinas organizacionais complexas. Podia orar a Jesus diretamente. Podia ensinar sobre a salvação pela graça através da fé. Podia oferecer esperança genuína baseada nas promessas bíblicas, em vez de em cronogramas proféticos especulativos. Um dos aspectos mais gratificantes de meu novo ministério foi o desenvolvimento de programas rigorosos de proteção infantil na igreja. Minha experiência dolorosa com os crimes de Palmira me havia ensinado a importância de sistemas robustos de proteção, de treinamento adequado para líderes que trabalham com crianças, de criação de ambientes seguros onde abusos não podem acontecer sem detecção.
Implementei políticas que exigiam verificação de antecedentes para todos os que trabalhavam com menores, treinamentos regulares sobre sinais de abuso, sistemas de supervisão que garantiam que nenhum adulto ficasse sozinho com crianças em situações que pudessem propiciar abusos. Era um sistema que eu gostaria de ter tido quando era ancião. Um sistema que poderia ter protegido aquelas meninas inocentes dos crimes de minha esposa. 5 anos depois de me tornar pastor evangélico, recebi uma carta inesperada. Era de uma das vítimas de Palmira, a Benedita, que agora era uma mulher adulta de 26 anos. Ela havia me procurado através da igreja para expressar sua gratidão pela coragem que tive de denunciar os abusos, mesmo sabendo das consequências pessoais que enfrentaria. Pastor Anselmo, ela escreveu. Eu sei que o Senhor carrega culpa pelo que aconteceu conosco quando éramos crianças. Mas quero que saiba que sua coragem de denunciar aquela mulher, mesmo sendo sua esposa, foi o que nos salvou de anos adicionais de abuso. Sem sua atitude, outras meninas teriam sofrido o que nós sofremos. O Senhor é um herói, não um fracasso. Essa carta foi um momento de cura profunda para mim. Durante todos aqueles anos, havia me concentrado na culpa por não ter percebido antes os abusos, na vergonha por ter sido enganado por tanto tempo. Nunca havia considerado verdadeiramente o fato de que minha decisão de denunciar os crimes, por mais dolorosa que tenha sido, havia interrompido um padrão de abuso que poderia ter continuado por anos. Benedita também me contou sobre sua própria jornada de cura. Ela havia passado por anos de terapia para superar os traumas dos abusos, havia lutado contra a depressão e ansiedade, mas eventualmente havia encontrado esperança e propósito ajudando outras sobreviventes de abuso sexual. Seu testemunho de resiliência e superação foi profundamente inspirador para mim. Hoje, aos 72 anos, posso olhar para trás e reconhecer que a descoberta dos crimes de Palmira, por mais devastadora que tenha sido, foi também o início de uma jornada espiritual mais autêntica e significativa do que qualquer coisa que havia experimentado antes. Ser forçado a questionar certezas que havia mantido durante décadas me levou a uma fé mais profunda e pessoal. Como pastor evangélico, encontrei um propósito que transcende as tragédias do passado. Cada sermão que prego sobre o amor redentor de Cristo, cada pessoa que ajudo a encontrar esperança em meio ao sofrimento, cada criança que protejo através dos sistemas rigorosos que implementei, tudo isso dá significado às lições dolorosas que aprendi através da traição de Palmira. Minha experiência me ensinou que o mal pode se esconder atrás das máscaras mais convincentes, que pessoas aparentemente devotas e respeitáveis podem ser capazes dos crimes mais hediondos, mas também me ensinou que Deus pode trazer bem até mesmo das situações mais horríveis, que a coragem moral às vezes exige sacrifícios pessoais imensos e que a verdadeira fé às vezes requer abandonar sistemas humanos imperfeitos para encontrar uma conexão mais direta com o divino. Nunca mais vi Palmira após sua condenação. Ela cumpriu 16 anos de sua sentença antes de morrer na prisão, em 2019. Vítima de complicações de diabetes que se recusava a tratar adequadamente. Não comparecia ao funeral. Havia perdoado, mas perdão não significa que precisamos manter vínculos com aqueles que nos feriram profundamente. As vítimas de Palmira seguiram caminhos diversos. Algumas encontraram cura e propósito, como Benedita. Outras ainda lutam contra os traumas que sofreram. Mantenho contato discreto com algumas delas através de uma organização de apoio a sobreviventes de abuso sexual religioso que ajudei a estabelecer. É uma forma de canalizar minha experiência dolorosa para algo construtivo e esperançoso. Meus queridos que me acompanharam até aqui nesta jornada dolorosa, quero que saibam que hoje eu vivo uma vida de propósito e significado que jamais poderia ter imaginado durante aqueles dias sombrios após a descoberta dos crimes de Palmira. Se vocês estão enfrentando traições, decepções ou situações que parecem destruir completamente a vida que conheciam, saibam que é possível reconstruir, é possível encontrar esperança, é possível transformar até mesmo as experiências mais devastadoras em ferramentas para ajudar outros. A jornada não foi fácil. Foram anos de questionamento, de dor, de solidão,
de reconstrução completa de minha identidade e propósito. Mas do outro lado da escuridão encontrei uma luz mais brilhante do que qualquer coisa que havia conhecido antes. Uma fé mais simples, mas mais profunda. Um ministério mais autêntico. Um propósito mais claro. Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem com pessoas que possam precisar ouvir uma história de esperança após a traição e a desilusão. E lembrem-se sempre, não importa quão escura seja a noite que vocês estão atravessando, o amanhecer sempre chega para aqueles que não desistem de procurar a luz. Que Deus abençoe cada um de vocês que dedicaram seu tempo para ouvir o testemunho deste velho pastor que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que às vezes precisamos perder tudo que pensávamos conhecer para encontrar tudo que realmente importa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.